Recentemente teve aquele ocorrido daquele torcedor do Sporting contra o Vila Velha. Não, Santa Cruz, isso, Santa Cruz. E uma barra de ferro. Eu não preciso descrever aqui o que aconteceu, né? Eu venho chamar a atenção para uma coisa mais profunda, que basicamente a necessidade que o ser humano tem de pertencimento e de fazer guerras. Aquele ímpeto de conquista, pertencimento, o amuleto, tal qual uma bandeira de uma nação, uma bandeira de um grupo. Tu observa que, né, durante a história tu tem guerras, tu tem esportes de morticínio, como em Roma, lutas de gladiador. E a questão é que na modernidade isso não seria diferente, só que isso seria transcrito e simplificado e traduzido em outra linguagem expressiva, que é basicamente futebol. O sujeito que ele é fanático pelo time e que ele tem essa constante necessidade de acompanhar, de ficar. Ele tem, na verdade, uma questão de necessidade de pertencimento muito grande. Ele é um ser insuficiente. O que eu digo que ele é um ser insuficiente? Ele é um pedaço de merda que não tem ambições pessoais, ele transmite todas as ambições pessoais, deposita e delega as ambições coletivas do grupo. O mesmo ocorre, por exemplo, num totalitarismo, num regime coletivista. São apenas formas diferentes, expressões diferentes da mesma coisa. E a coisa é o seguinte: o sujeito que ele está submerso nesse meio, ele tenta traduzir a necessidade dele de fazer merda muitas vezes e dizer que é pela uma necessidade maior, é pelo grupo, é pela nação, é pelo time, é porque o outro é do time rival, porque meu time perdeu. No fundo, é tudo a mesma coisa. Pode ser, por exemplo, desde uma guerra entre nações até um jogo de futebol. Futebol nada mais é do que uma guerra, só que traduzida em termos simbólicos. As pessoas se juntam, no caso, a população, o grupo, tem-se a bandeira e o amuleto, e nisso a pessoa fica naquela necessidade de pertencimento, fica ansiando pela vitória. E o que seria a glória de uma guerra vencida, a glória de ter vencido e de ter sobrevivido, se traduz em um campeonato, uma taça. E pensa o seguinte: num país em que as pessoas vivem basicamente sem propósito, e que o propósito delas se traduz tão somente em coisas banais, é de se esperar o que acontece, né? Ou se não for traduzido em futebol, vai ser traduzido na política, movimentos das massas, para expressar a necessidade delas de lutar por alguma coisa, sendo que os objetivos pessoais delas são totalmente nulos e vagos. Tá certo? Esse vídeo é mais curto, tá? Deus abençoe vocês e um ótimo começo de semana.